Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta terça-feira, dia 20 de janeiro. Nesta terça-feira nós celebramos o dia de São Sebastião. Estamos aqui com ele, pedindo a sua intercessão para a nossa vida, na nossa causa. O Evangelho de hoje, meus queridos, é de São Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. Aconteceu que, ao passar num sábado pelas plantações, seus discípulos começaram a abrir o caminho arrancando as espigas. Os fariseus disseram-lhe: "Vê, como fazem eles o que não é permitido fazer no sábado?" Ele respondeu: "Nunca lestes o que fez Davi e seus companheiros quando necessitavam e tiveram fome? E como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu dos pães da proposição que só os sacerdotes podem comer e os deu também aos companheiros? Então lhes dizia: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho que nós estamos ouvindo é o evangelho do dia de hoje, viu? Talvez você vá celebrar, participar da Santa Missa em homenagem a São Sebastião e ouça um outro evangelho. Nós podemos usar a liturgia da palavra própria do mártir São Sebastião, que celebramos nesse 20 de janeiro. Então, esse evangelho que nós estamos ouvindo é o evangelho do dia. E ao ouvirmos a mensagem do evangelho de hoje, nós estamos vendo que Jesus está sendo criticado, né? E como que Jesus era perturbado, né? Pelos outros. Ele tinha sempre diante de si muitas pessoas que iam ali necessitando de cura, necessitando de libertação, querendo ouvir uma mensagem, mas tinha também sempre ali naquele grupo, naquele meio, pessoas que estavam ali para perturbar Jesus. Nós estamos ouvindo no evangelho de hoje isto. O Senhor está caminhando e a missão de Jesus ela era árdua, ele ia em muitos lugares. E não existiam as facilidades que nós temos hoje de locomoção, por exemplo, né? Então eles caminhavam muito, debaixo do sol quente. E os discípulos, caminhando em missão com o Senhor, sentem fome. E passando pela plantação, eles tiram então as espigas e começam a se alimentar. Os fariseus que veem isso dizem que em dia de sábado não pode se fazer colheita e dizem que eles estavam fazendo colheita, trabalhando, e passam a criticar o Senhor por causa disso. E aí o Senhor tem então que deixar claro para eles que a lei foi feita para o homem e não o inverso. E isso nós precisamos entender também, né, para nós não nos perdermos. Porque muitas vezes vivemos um rigorismo muito grande. Nós sabemos que temos que cumprir, como católicos, por exemplo, a doutrina católica, como cristãos, os mandamentos da lei de Deus, mas que a vida humana, que Deus está acima de toda a lei, e que nós não podemos nos prender de forma tão rigorosa a ponto de faltar com a misericórdia com os nossos irmãos. É o que essas pessoas estão fazendo com os discípulos. Vejam, eles estavam debaixo de um sol quente, com fome, e na cabeça desses fariseus eles não poderiam se alimentar. Nós muitas vezes agimos também como fariseus, mesmo rezando, mesmo vindo à igreja, mesmo estando na casa do Senhor, nós agimos como fariseus. Que São Sebastião, hoje, ao celebrarmos o dia dele, nos ajude a ter a fé que nós precisamos para compreender o que Deus quer de cada um de nós, para entendermos o momento que nós precisamos agir com caridade, com misericórdia com os nossos irmãos, quando nós precisamos ajudar, estender as mãos, ser solícitos, que nós saibamos ser cristãos como realmente nós precisamos ser. São Sebastião nos ajude a viver a nossa fé como realmente ela precisa ser vivida. Ele que viveu intensamente isso,
de modo especial quando foi perseguido, não negou a sua fé, a ponto de derramar o seu sangue por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Interceda por nós, para que vivamos uma fé autêntica e sejamos verdadeiros, fiéis aos mandamentos, fiéis à doutrina, mas vivamos como precisamos viver. Que hoje, de modo especial, São Sebastião interceda por você e por todos os seus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.